Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos bater um papo mais solto, né? Respondendo as perguntas de vocês. Vamos lá, depois da vinheta, então, bater o nosso papo. Então, pessoal, vamos às perguntas de vocês, sem muitas delongas, porque normalmente vai um pouco mais longe esses vídeos, aonde a gente precisa responder as perguntas, né? Temos aqui, então, a pergunta da Suzy Mauren, que ela diz o seguinte: gostaria de pedir, se possível, que falasse mais sobre a rememoração. Por que é tão difícil? Há 3 anos comecei a estudar e até hoje só consigo ter pequenos lapsos de memória. Agradeço desde já. Então, essa questão da rememoração das projeções astrais, ela é algo que se reflete no nosso dia a dia. A projeção astral, ela não é algo unicamente da noite ou unicamente quando a gente dorme. A projeção astral, ela é praticada durante todo o dia, tá? É uma ferramenta que precisa de uma atenção diferenciada. A consciência que nós temos no astral, ela não difere da consciência que nós temos no físico. O que eu quero dizer com isso? Aqui no físico, nós nos distraímos facilmente com as coisas, nós não conseguimos manter um fluxo constante de concentração, tá? Nossa mente subconsciente assume muitas das nossas atividades durante o físico, tá? E isso se reflete também no plano extrafísico. Por isso é muito comum a gente sair com consciência do corpo e aos poucos ir perdendo a consciência durante a prática, tá? Durante a projeção, durante a experiência, né? Então enquanto a gente está ali na nossa vivência astral, a consciência está num determinado padrão e de repente começa a baixar e começa a misturar com onirismos muitas vezes. Isso acontece devido justamente a nós não termos uma consciência desperta no físico também. Então, o que é importante fazer para melhorar as rememorações? Primeiro de tudo, claro, é o treinamento de anotar sempre todas as nossas projeções, sonhos, etc., porque isso ajuda muito a relembrar aquilo que nós vivenciamos no astral. Outra coisa também que é essa questão de conseguir manter um nível de consciência durante toda a experiência é a gente realizar durante o nosso dia a prática do mindfulness, bastante conhecido hoje em dia como uma prática aí de meditação budista, né? Focando na consciência diária, na consciência do momento presente. E isso é fundamental para se ajudar a ter uma consciência mais desperta. Então eu sugiro aí que procure Mindfulness e estude esse assunto, vale a pena e vai te ajudar muito, tá? Que é nada mais, nada menos do que tentar estar o máximo possível consciente durante o dia. Tá? É, na gnose, por exemplo, se é praticado a questão do puxar o dedo e se questionar sobre os nossos o que está acontecendo à nossa volta, as coisas que estão ocorrendo, se não tem nada de estranho, etc. Ou seja, uma verificação da realidade a todo o momento, tá? Todo momento que você lembrar, você verifica a realidade e se pergunta: estou sonhando? Estou acordado? Isso é real? Né? E coisas do tipo. Isso vai ajudar com que a consciência durante a prática também se mantenha, porque você vai levar esse tipo de questionamento para dentro da sua projeção. E durante a projeção você vai olhar o ambiente e vai se questionar: isso aqui é real? Isso aqui está acontecendo mesmo? E assim você vai mantendo esse nível de consciência, certo? Então a minha dica para que você melhore a sua rememoração são essas duas: a prática do mindfulness, né? Ou seja, da consciência a todo momento, né? Consciência diária, e a prática sempre de anotar os seus sonhos e as suas projeções, certo? Vamos lá para a próxima. Temos a pergunta aqui da minha querida Débora Nunes, que está sempre no canal. Agradeço muito sempre as suas visitas aqui e os seus comentários.
Ela fala o seguinte: professor, voltei a treinar as saídas clássicas, mas a memorização ainda está fraca. Se esvai como um vapor rapidamente. Tem algum treinamento para reter as lembranças, além de tentar escrever assim que volta da consciência, a consciência ao corpo? Então a resposta é a mesma para a pergunta anterior. Treine mindfulness, tá? Essa é a minha dica aí. É, procure estar sempre consciente no seu dia a dia, o máximo possível. Claro, a gente não vai conseguir estar totalmente consciente a todo momento, porque nosso subconsciente realiza muitas das atividades, propostas por dia a dia, e isso é importante, né? A gente não pode também querer dominar completamente tudo o tempo inteiro. Quando a gente está dirigindo um carro, o nosso subconsciente controla a movimentação ali do câmbio, etc. E isso é importante, né? Se a gente vai ficar pensando em tudo, a gente vai acabar saturando a mente. Então essa função do subconsciente ela é fundamental. O que não pode acontecer também é você ser levado o dia inteiro pelo seu subconsciente e não estar consciente das suas ações, não reagir somente às coisas, né? E essa questão da reação, ela é bem fruto da inconsciência, né? Alguém te xinga e você reage automaticamente porque você está inconsciente. Se você parasse para pensar um momento, você não iria reagir daquela forma, né? E então a consciência plena, ela ajuda muito a você se dar conta das coisas que estão acontecendo a todo momento em nossa vida, e assim então a gente treina muito a nossa consciência. Está aí a minha dica. Cataplof Produções fala o seguinte: olá, há uns 8 anos atrás li sobre projeção, resolvi aplicar técnicas e na mesma semana tive paralisia do sono. Consegui levantar e voltei com medo. Nunca mais tentei. Agora, nessa pandemia, resolvi voltar a estudar. Estou tentando sem conseguir. Consegui chegar num EV sempre que durmo e acordo tentando, mas rapidamente ele vai e fico na mesma. Não consigo mais induzir a paralisia do sono. Será que é assim, só assim consigo? Sei que a paralisia é uma saída não total. Essa pandemia tem sido útil aí para muitas coisas. Bom, as primeiras experiências muitas vezes elas são patrocinadas pelos amparadores para que a gente conheça a possibilidade da saída do corpo e venha então a estudá-la com mais afinco. No teu caso, provavelmente, então, agora você está tendo que contar com o seu próprio esforço para realizar as práticas, tá? E então, nesse momento, você vai ter aí que investir no estudo do assunto, tá? A questão de você estar chegando no EV já é muito interessante, já é muito bom. O EV não garante a projeção astral, mas mostra que você está no caminho, certo? Basta agora, então, você aprender a direcionar a sua energia para fora do corpo físico, ao invés de ficar concentrado nas repercussões físicas, como o EV, paralisia, etc. Isso não importa, tá? Não se fixe a esse tipo de coisa. O que importa é você se desprender para fora do corpo físico, indiferente de paralisia ou não, indiferente de EV ou não. Então, quando você sentir que está num relaxamento bastante profundo, foque a sua atenção na saída para fora do corpo. Procure se imaginar saindo e indo ao seu alvo mental. Por isso que é interessante sempre ter um alvo mental, eu reforço isso sempre. Porque o alvo mental vai colocar a sua consciência para fora do corpo físico, externamente ao físico, tá? E não ficar concentrado no corpo físico, tá? Então essa é a minha dica. Bom, essa aqui é um pouquinho mais grande. Caian Sampaio diz o seguinte: ontem estive tentando me projetar. Sempre tomo um comprimido de diazepam, pois sofro com insônia. Quando foi pela manhã, assim que acordei, me imaginei subindo num elevador, saindo, respiração branca de dentro de mim e passando a bola, desceu uma bola de energia, né?
toda por meu corpo. Bem, depois senti meio que um arrepio e me senti boiando dentro do quarto, girando e girando. No dia seguinte fiz a mesma coisa. Não sei se foi um sonho, o que foi, levantei. Não flutuei e estava dentro do meu quarto, tentando sair para não ser puxado para dentro do corpo de novo. Só que não consegui atravessar a parede, nem vi cordão de prata, nem senti uma energia que ligava nenhum. Senti uma energia que ligava o fundo do meu crânio ao meu corpo e não consegui me ver. Tentei atravessar a porta e não consegui, de repente desapareceu. Um homem dentro do quarto de preto e com um boné e apareceu então. Um homem dentro do quarto com um boné e eu perguntei, cadê meu mentor espiritual? E ele não respondeu. Então fechei os olhos e com as mãos enviei um raio de luz que não saiu. Só que ele desapareceu. E depois voltou e abriu a porta do meu quarto e disse, pode sair. Mas se você sair por essa porta, você não volta mais para a Terra. Então eu imaginei meu corpo e acordei. O que isso significa? Bom, eh, como você toma o diazepam para dormir, a melhor forma de fazer a prática é exatamente essa que você fez, fazê-la ao acordar, tá? Porque se você for fazer a prática na hora que deita, com o diazepam você vai apagar, né? Mas ao acordar, você acorda já no estado propício para a projeção, então você pode induzir a prática. Perfeito, até aí você fez super bem, tá? Quanto à questão ali de você sentir o corpo flutuando e coisa, você já estava fora do corpo. O que acontece é quando você diz que não vê o cordão, etc, é porque na verdade a tua consciência ainda não estava 100%, entende? Você estava num estado mais alterado de consciência, você estava fora do corpo, porém, como a sua consciência ainda não estava plena, você fica naquela dúvida do que está acontecendo, né? Fica um pouco meio que, como a gente pode dizer, meio, como se diz em inglês, numb. A gente fica meio, aquela coisa meio, não sabe o que está acontecendo, um pouco zonzo, digamos assim, né? E isso é bastante comum, é devido à consciência e talvez até à proximidade de você estar perto do corpo físico, né? E quando a gente está num diâmetro de mais ou menos 3 metros, mais ou menos por aí, né, em volta do corpo físico, a atração ela é muito mais forte e a consciência fica muito mais densa, sabe? Então, talvez por isso você não tenha percebido certas coisas. Mas você sentiu a conexão que existe entre o corpo físico, o cordão e o corpo astral, né? E isso já é importante, você não precisa ver necessariamente, devido ao que eu falo, essa dificuldade que você está ainda com a consciência, tá? Isso é muito comum, tá? Acontecer. Acontece com todos nós, comigo também acontece, de a consciência estar naquela meia nebulosidade, tá? Não está tão boa a consciência. Eu fiz um relato que eu publiquei algum tempo atrás aí de uma projeção densa e a consciência ela é mais ou menos assim, ela fica meia nebulosa, sabe? Então você está realmente aí no caminho certo. Esteve projetado, sim, e essas coisas que você não viu é devido justamente à consciência não estar tão boa, tá? O ideal seria você realmente ter se afastado do corpo físico para ter uma melhor consciência. Essa pessoa que você viu talvez fosse alguém ali do plano astral que realmente quis te atrapalhar. E isso acontece. Os habitantes do plano astral estão aí o tempo inteiro, a gente está em contato com eles um tempo inteiro. Eh, o fato de você ter exteriorizado energias para ele ter desaparecido mostra ali que a vibração dele já não era tão boa, né? E depois ele quis te colocar medo. Né? Isso acontece, não tem problema, isso faz parte, né? E irão acontecer outras vezes. Você tem que confiar em você e por isso é muito importante que vocês estudem sempre. É isso que eu falo, leiam bastante sobre projeção para vocês entenderem o que esses mecanismos e esses medos que eles colocam na gente. Nosso maior inimigo é a ignorância. Claro, quando a gente não sabe as coisas, os habitantes do plano astral, principalmente do umbral, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão nos atrapalhar utilizando justamente a nossa falta de conhecimento. Tá?
Enquanto a gente não tem conhecimento, eles manipulam. Então, foi isso que aconteceu com você, né? Então, a minha dica aí é que você estude bastante, continue praticando, você está tendo seus resultados e continue chamando o amparador. Ele estava ali com certeza, você não viu porque a consciência não estava boa, né? Então você não enxergou ele porque ele tem um nível vibratório maior. Além disso, o amparador ele deixa a gente ter as nossas experiências, né? Ter os nossos percalços, e eles estão ali nos cuidando e vão auxiliar quando for realmente necessário. Certo? Então, vamos para a próxima. O Fernando, ele fala o seguinte: Boa tarde, Guilherme. Meu nome é Fernando e eu entrei neste mundo da espiritualidade não há muito tempo. Estou com 18 anos e desde os meus 17 venho vendo coisas sobre espiritualidade, não de maneira tão disciplinada, mas sempre que me dá vontade. Aí é que está o erro, Fernando. Não deixe se levar pela vontade, porque aí tem dias que você tá, você não tá, e aí não vai conseguir muitas coisas, tá? Você vai ficar na mediocridade, digamos assim. Mediocridade, o que eu quero dizer é ficar nem fazer muito bem, nem fazer, né, faz mais ou menos, entendeu? Isso não é legal, tá? A espiritualidade não gosta disso, a espiritualidade não é um brinquedo. Quando os seus amparadores estão ali tentando te ajudar para você conseguir as experiências, eles desejam pelo menos que você tenha um empenho na sua prática, né? Então, leve a sério o assunto, tá? Continuando. Há um ano atrás tentei mexer com as energias, meditar, etc., mas sem resultado. E junto a um pouco de medo eu desisti. Há uns 3 dias venho tentando de novo, meditando e tentando sentir e controlar minhas energias, mas tenho uma grande dificuldade, principalmente em sentir as energias, que eu creio que seja um dos primeiros passos. Não fique tentando sentir a energia, faça a prática, tá? Medite e faça circulações de energia. O sentir a energia, às vezes, ele é bem sutil, depende de pessoa para pessoa. Então não fique muito preso a essa coisa de ter que sentir a energia como se fosse um raio passando por você. Não é assim. Quando a gente está fazendo a nossa própria esterilização, ela é realmente muito mais sutil. Tá? Não é como um EV quando você está saindo do corpo, que é muito mais intenso. Mas tem gente que sente de forma bastante sutil, quase como uns arrepiozinhos. Então isso depende muito, tá? Então o importante não é ficar tentando sentir a energia, é você realizar a prática, tá? Peço sua ajuda com algumas dicas para eu tentar sentir e controlar minhas energias e assim obter sucesso no desdobramento. Meu maior sonho é poder voar no astral e ter sensação de voar. Se esse é seu maior sonho, pratique intensamente, tá? Não de vez em quando, não vai dar certo, tá? Se você levar flauteado, como se diz, não dá certo. A projeção astral, ela precisa de um empenho, tá? Intensidade, força de vontade. Para isso você tem que praticar mesmo, tá? Então a minha dica já inicial aqui para você é pratique com seriedade ou então deixa para outra oportunidade, vá aprender outras coisas, vá se concentrar em outras coisas, porque não vai dar certo, você vai perder tempo, tá? Uh, meu objetivo também é conseguir dominar as técnicas de telecinese a partir do controle das energias do corpo, campo que não é tão estudado pelas pessoas. E assim provar para outros e para mim mesmo que a vida não é como vemos. Telecinese, eu realizei práticas uma época disso aí, né, telecinese, né? E ela não é algo fácil, existe uma quantidade de energia muito forte e às vezes médiums com capacidade de exteriorizar muito mais ectoplasma têm mais facilidade para isso, tá? Então não é algo que todo mundo consiga, é preciso um desempenho muito forte energeticamente. E você vai precisar treinar muito as energias para isso, tá? Se você treinar de vez em quando, esquece, tá? Vai precisar treinar muitas energias. Quanto a provar para os outros e para si mesmo, olha,
Para os outros você não precisa provar nada, tá? Enquanto você estiver tentando provar para os outros, isso é um tanto como egóico, eu diria assim, tá? Você está querendo mostrar para os outros que você pode. Isso na espiritualidade não funciona, tá? Porque a espiritualidade, ela não está preocupada com aparecer, em se mostrar para os outros, entende? Então você não precisa provar nada para ninguém, tá? Não precisa provar nada para ninguém, e se tentar ficar provando, você vai se decepcionar, porque sempre terão pessoas indo contra, dizendo que isso é charlatanismo, que isso é bobagem, etc, etc, etc. Então, essa questão da comprovação ainda não é algo para a nossa época, tá? E para provar para si mesmo, para que você quer provar a telecinese para você mesmo? Qual é o objetivo em você querer fazer telecinese? Mover objetos com a mente? Para quê? Aonde você quer chegar com isso? No que isso vai te trazer crescimento espiritual? Pense nisso, certo? Vamos então para o próximo. O Lorde GTR diz o seguinte: eu tenho ansiedade muito forte mesmo, e meu sonho é conseguir fazer projeção astral, mas por conta dessa ansiedade não consigo me concentrar e baixar minha frequência cerebral. Você tem alguma dica para me ajudar? A questão da ansiedade é complicado, tá? Para esse tipo de prática. E por isso a gente aprende a meditar. A meditação é a melhor coisa para trabalhar essa questão da ansiedade. Se você começar a meditar, comece, olha, 2 minutos que você faça de meditação por dia, tá? Você já vai acostumando a controlar a sua ansiedade. Depois aumenta para 5, para 10, para 15. Quando você vê, você está meditando 1 hora tranquilamente, tá? É uma questão de treino. A ansiedade, você pode controlar ela através da respiração, tá? E a meditação vai ser uma grande aliada para isso. Pratique mindfulness, que eu já falei, tá? E tente, com o mindfulness, entender o porquê dessa ansiedade. Porque a ansiedade normalmente é quando a gente não tem paciência para que as coisas aconteçam, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente começa então a viver no futuro, tá? E isso gera a ansiedade. Então, com mindfulness, você vai começar a prestar atenção no presente e aí começar então a trabalhar essa ansiedade. Então, a minha dica é essa aí: mindfulness, meditação. Tá? Vai te ajudar muito. E quanto à prática da projeção astral, procure praticar quando você acorda, né? Onde você já está, então, relaxado, tranquilo, né? É uma tentativa, é uma alternativa. Mas, primeiramente, trabalhe com essa questão da ansiedade aí na meditação e no mindfulness. Vai ser muito bom para você. Vamos lá, então, mais uma. A Daniele Moraes, ela fala o seguinte: nossa, não sabia que podíamos nos dar o autopasse. Eu eu me cago de medo quando saio, Tô cagado. ainda mais por causa dos obsessores. Eu não me vejo saindo, mas só quando paralisada no corpo. E da última vez eu já me vi em um monte perto do céu, onde me percebi que não era sonho sem projeção. Aí puxei meus dedos e vi que estava, aí comecei a pular alto. Muito bom, mas sou cagona. Então, né, Daniele, você, para perder o medo é a prática, né? A prática vai tirando esses medos, você vai vendo que não tem no que ter medo, tá? E é bem isso aí mesmo, tá? Essa coisa de obsessor e coisa assim, o espiritismo enfatiza muito isso, né? E o medo paralisa muitas pessoas e causa aí muita, olha, atrapalha muito a prática espiritual essa questão do medo. As religiões colocam muito medo como um sentido, como uma forma de controlar as pessoas. Enquanto as pessoas têm medo, então vai ter lá um padre, vai ter um pastor, um guru, que vai então ser a pessoa iluminada que vai lhe trazer o conhecimento, né? Isso atrapalha muito, tá? Então, existem obsessores? Existem, tá? Mas se você ficar paralisada pelo medo, você não vai conseguir nada e até
o medo ele mais atrai essas coisas ruins, digamos assim, do que afasta, né? Então, não tenha medo. Se qualquer coisa lhe acontecer, você vai voltar automaticamente para o corpo físico, entende? Você tem o seu refúgio no corpo físico, então fique tranquila, não tenha medo. Patty pergunta como superar a falta de ar. Às vezes estava para sair do corpo, me sentia flutuando, mas tentei respirar e voltei para o corpo. Parece que tenho falta de ar e perco a concentração. Realmente, quando você sai do corpo, o corpo astral normalmente ele não respira, né? Não precisa respirar, né? Então é comum a gente ouvir pessoas que reclamam às vezes de sair do corpo e sentir falta de ar, tá? Não tem como superar isso a não ser com a própria prática mesmo, porque você vai ter que levar para sua mente, seu subconsciente, de que o corpo astral não precisa de ar, né? Ele não precisa respirar. Então, isso é algo que você vai ter que trabalhar consigo mesmo, o porquê que você sente essa falta de ar, tá? Então, na minha humilde opinião, eu diria que você deve meditar e procurar entender o porquê você sente essa falta de ar, o porquê isso te preocupa, sabendo que o corpo astral não respira e não há essa necessidade de respirar, tá? Mas tenha consciência então disso aí, eu acredito que você vai conseguir superar esse medo logo logo. Vamos lá. A última pergunta então é da Sônia Andrade, que diz: eu consegui, parabéns. Já vinha praticando muitos anos sem resultado e hoje consegui assistir seu vídeo ontem à noite. Não tentei as outras práticas que vinha tentando. Quando acordei, não me mexi, girei e saí. Fiquei feliz de me perceber fora do corpo. Obrigada. Agora vou tentar hoje de novo, ver se consigo ir ao meu objetivo. Então, para terminarmos, nada melhor do que essa mensagem de um sucesso. Eu fico extremamente feliz quando eu leio essas mensagens que as pessoas dizem, consegui, né? Isso me deixa super feliz, porque não é tão difícil, gente, não é tão difícil. É uma questão da gente se empenhar e realmente fazer a prática. Ela vai funcionar, tá? E vocês vão ter sucesso. Aí tá a prova disso. A Sônia aí tá mostrando que conseguiu. E vocês conseguem, pessoal, tá? O que vocês vão fazer depois desses sucessos é o que mais importa, entende? Aí sim, consegui. E agora? Aí sim, agora vocês vão realmente trabalhar isso, procurar auxiliar pessoas e dar um up na sua evolução espiritual. Pessoal, fico por aqui, agradeço as mensagens, espero que tenham gostado. Paz profunda, até o próximo vídeo.